Iniciando aqui a gravação da nossa aula de hoje, galera. Bom, hoje a gente vai trabalhar com a aula 4 do nosso material didático aí. Lembrando que nós estamos na matéria de sistemas operacionais. Então, aula 4. Bom, na aula de hoje, na aula 4, vão ser abordados dois aplicativos, tá? Dois acessórios que vêm aí consecutivamente instalado na plataforma Windows, tá? Que são o WordPad e a calculadora, tá? Bom, vamos conhecer inicialmente aqui o WordPad. O que eu posso falar do WordPad? Alguém tem irmão aqui mais novo? Tá? Vou exemplificar ele como seu irmão mais novo. A Microsoft, ela tem o Word, né? Tem o pacote Office, né? Tem o Word aí. E tem o WordPad, que seria o irmão mais novo, o caçula da família. Ele já vem instalado no sistema. Assim que você instala o sistema operacional, ele já vem instalado. Então, como que a gente pode abrir o WordPad? Bom, pode pesquisar aqui e escolher o WordPad, tá? Na item busca, digita lá o WordPad. Inicialmente, a tela dele é muito parecida, tá? É muito parecida com a tela do Word, né? A gente tem aqui a folha, né? A folha. E nós temos uma régua aqui. Porém, ele tem muito menos recursos do que o editor de texto da Microsoft ou qualquer outro editor de texto que você venha instalar no seu PC, no seu computador, tá? Então aqui a gente tem 3 guias, né? Arquivo, início e exibir. Na guia início você encontra copiar, recortar, né? Colar, a parte de formatação de fonte, a parte de alinhamentos e parágrafos, imagens, né? Trabalhar com imagem, o Paint, data e hora, objetos, e a parte de localizar e substituir, tá? Basicamente, como dentro da nossa grade já tem o programa, né? A matéria de editor de texto, essa é a única vez que vocês vão mexer com ele, né? A única vez que a gente vai ver. Por quê? Às vezes você pode entrar numa empresa, entrar no escritório, que às vezes lá na empresa não tem o Word instalado, mas tem o WordPad. Então, isso não vai impossibilitar que você crie qualquer tipo de documento. Você consegue manipular normalmente. Tá bom? Aqui na guia exibir, você pode trabalhar, né? Com aumentar o zoom, diminuir, a régua e a barra de status. Para quem não sabe o que é a barra de status, é essa barrinha que fica aqui embaixo, ó, tá? Ela mostra informações referente a aplicativos, programas que que está aberto, né, em questão. Então, caso você precise tirar, você pode estar tirando aqui, né? E aí, caso você queira mudar a unidade de medida da régua, você também vai lá em exibir e faz essa alteração aqui dentro, tá bom? Bom, para digitar um texto, gente, para digitar um texto, parece meio
né, meio besta que eu vou falar. Mas qualquer tipo de texto que você vai fazer, primeiro você digita, para depois você aplicar a formatação. Deixa eu fazer um testezinho aqui que eu não lembro. Ele não tem aqui. Vou pegar aqui um texto da internet para ficar mais fácil aí. Pegando aqui um texto, vou colar o texto, né? Então aqui nós temos o textinho. Para aplicar a formatação, como você já bem sabe, a gente precisa selecionar o texto. E aí ele vai permitir que você faça qualquer tipo de formatação. Lembrando que formatar, né, formatação, vem do termo forma. Tá? Que lá no princípio, né, para você fazer uma impressão, fazer um jornal, existiam as formas de cada letra. Então cada letra tinha uma forma, você montava a palavra ou o texto com essas formas, passava a tinta e ele era impresso no papel. Então o termo formatação vem do derivado de forma, lá da parte, né, dos primórdios lá da parte gráfica. Então aqui a gente consegue trabalhar aí as formatações devidas. Então, tipo de fonte, né? Você pode mudar aqui o formato da fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado. Lembrando que o negrito, itálico, sublinhado, existe a norma da ABNT para ser aplicada, mas está aqui. O trachado, né, que é você riscar aqui um trecho do texto, né, geralmente quando ele não faz mais parte, né, de algum artigo, algo, se coloca ele. Nós temos aqui o subscrito e o sobrescrito, que é você, por exemplo, fazer isso daqui, ó, H2O. H2O. Colocar o 2 embaixo. Então você aperta aqui o subscrito. Você quer colocar o 2 em cima, ativa o sobrescrito. Cor, né? Cor da letra. E você tem aqui o marca-texto. Para você grifar, né, alguma parte, algo. A gente tem aqui os alinhamentos, né? Os alinhamentos. Aqui a gente tem os recuos para você poder aplicar no seu texto, né? Espaçamento entre linhas. Deixa eu tirar esse carnaval daqui, né? Então a gente tem aqui os recuos, né, para poder recuar, né, o texto antes da margem, depois da margem. Caso você queira colocar o parágrafo, você pode vir aqui, ó, e mover aqui, ó, essas setinhas aqui, ó, para parágrafo, justificação de texto, colocar a imagem, né? Você pode ter uma imagem salva no seu computador. E pode colocar essa imagem no seu texto, né, no seu documento. A gente não consegue formatar muito a imagem, tipo colocar alinhamentos atrás do texto, ao lado do texto. Ele é bem limitado. Caso você precise usar o Paint, ele te dá aqui um recurso vinculado ao Paint. Você pode desenhar. E quando você fechar, ele vai te dar o desenho no documento.
Caso precise, a gente pode inserir data e hora. Você vai fazer uma carta, um relatório, né? Então ele tem aqui o recurso de data e hora. Tá vendo? Você não precisa digitar, ele coloca sozinho. Inserir objeto. O que seria esse inserir objeto? É você trabalhar com outros programas dentro do WordPad. Então, por exemplo, eu quero abrir aqui o Excel. Tá vendo? Ele abriu o Excel. Criei aqui uma arte aqui, escrevi, né, qualquer coisinha aqui no Excel. Formatei, quando eu fechar, ele fica vinculado aqui. Então, se você precisa fazer uma planilha, uma tabela, ele vincula. Mexendo no CorelDRAW, por exemplo, dá para desenhar, ele coloca lá. Tá? Então, ele é limitado, mas funcional. Quando você termina, a gente tem que salvar o documento, né? Cada programa, ele possui uma extensão de arquivo, que aqui no caso também é conhecido como tipo de arquivo. As extensões de arquivos feitas pelo WordPad é o RTF, tá? Então vocês vão ter uma atividade para fazer, vocês vão ter que usar o WordPad. Eu vou saber se você fez pelo WordPad por causa da extensão. Então, para salvar o documento, para salvar o arquivo, isso é bem tranquilo, tá? Vocês já sabem. A gente coloca lá o nome do arquivo, escolhe o local que vai salvar o arquivo. Aqui eu vou salvar na área de trabalho e salva lá o documento. Então, vocês vão ver aqui, ó, o documento. Percebam que até o ícone é diferente, ó. Vou criar aqui um documento no Word. Vou salvar lá. Na área de trabalho para vocês verem. Espera aí que ele está pensando. Ele está pensando. Ó. Tá vendo? O ícone dos arquivos são diferentes. Por quê? Documentos criados no Word, ele usa a extensão ponto doc x, tá? Tudo que tem ponto doc x é documento do Word, tá bom? E aqui a gente viu que é o ponto RTF, né? Certo? Então, numa emergência, você cria um currículo, você faz um relatório, faz um memorando, você faz um monte de coisa nele, mesmo sendo um pouco limitado. Tá bom? Então, numa eventual emergência, dá para trabalhar legal com ele sim. Tá? Próximo tópico aí da nossa aula são as calculadoras, né? Para abrir a calculadora, você pode vir aqui no pesquisar e digita calc ou digita calculadora, tá? Então, vamos lá. A calculadora do Windows, gente, ela sofreu algumas modificações com o passar do tempo. Calculadora, como vocês bem sabem, ela tem a finalidade de nos ajudar aí a fazer contas, cálculos simples. Então, sei lá, 7
mais 3. Vai lá, aperta igual. Aí ele dá lá o resultado. Né? Só que dentro do dentro do Windows, ele tem alguns tipos de calculadoras. Quais seriam essas? Padrão, que é a normal, a comum, que a gente está acostumado a usar. A científica, representação de gráficos, que é uma coisa nova colocada. A calculadora de programador e a calculadora de data. Tá? E aí você tem aqui, a galera que gosta de investir na parte, né, monetária, a gente tem conversor de moeda, volume, comprimento, peso. Então a gente tem conversores. Sabe aquela coisa que a gente, na matemática e na física, a gente odeia, né? Converter de metro para milímetros, de metros para centímetros, né? Quilo para gramas, né? Aqui ele faz num piscar de olho, muito rápido, tá? Então ele tem aqui para ajudar a gente a fazer cálculos aí. Mas tem que saber usar, né? Então, padrão, científica. A científica ele já insere para a gente alguns cálculos, né? Para poder trabalhar com trigonometria, trabalhar com função. Então a gente pode usar aqui, tá? Fazer gráfico. Quem lembra disso daqui, gente? Já estão vendo isso daqui? Já viram? Né? Desespero total, né? Então dá para você fazer aqui. Programador aqui é mais para a gente poder saber algumas coisinhas. Então, por exemplo, binário. Binário ele é representado por 0 e 1. Octal. Octal é base 8. Decimal é base 10. Hexadecimal, ele já possui letras e números. Tá? E aí você tem aqui bit a byte. Então você pode fazer uma conta lá, por exemplo, eu digitei o número 9. O número 9 em hexadecimal, ele me dá aqui o número 9 em decimal, o número 9 em base octal e o número 9 em base binário. Tá? Então, para poder fazer contas aí de programação. Cálculo de data. Né? Então, por exemplo, dia, mês e ano que você nasceu. 5. Você nasceu em 2005? 5 de janeiro? Foi isso? Aí até hoje. Então, nosso ilustre companheiro de sala, né? Tem 16 anos, 2 meses e 6 dias, né? Se a gente quiser saber quantos dias ele está nesse mundo cruel, né? 5.909 dias, né? Então, dá para você fazer isso daqui. Então, às vezes, por exemplo, você quer saber a data de pagamento, data de vencimento, resgate de cheque, você pode usar aqui a data, tá bom? E aí você tem aqui de diferença data, né? Adicionar e subtrair data. Então, por exemplo, anos, meses, dias, então você pode colocar aqui. Então, 7 anos. 7 anos ele completou em 5 de janeiro de 2012. É isso, né? 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então, 7 anos foi essa data. Subtrair, então você pode subtrair aí. Tá? Então, você pode fazer diferença de data aqui. Conversor de moeda. Ele fica linkado, tá online.
Então ele faz a cotação em tempo real. Então, por exemplo, 5 dólares está valendo atualmente R$27, quase R$30, ó. Que absurdo, né? O dólar tá R$5,54. Você quer saber do euro? Vai lá e escolhe euro. Então você tem todas as moedas do mundo aqui. Volume. Aí você tem as unidades de medidas, né? Xícaras. Então você escolhe aqui. Comprimento. Metros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Então você faz a conversão. Então isso daqui, gente, é para facilitar a nossa vida, né? Então a gente tem a calculadora aí para poder fazer, né? Ajudar a gente aí nas continhas do dia a dia. Mas nem todos esses tipos de calculadora você vai usar. Algumas são bem funcionais. Outras requerem um grau de conhecimento técnico por sua parte, para você poder usar e poder aplicar aí o que você precisa. Tá bom? Uma interessante aqui é a de dados, para você fazer conversão de unidades aí, né? Tá bom? Então aqui ele tem a conversão, as unidades convertidas aí pra gente, tá bom? Certo, gente? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Tem uma atividade bem legal para vocês fazerem. E aqui eu vou encerrar a gravação, tá bom?